Olá, pessoas que seguem o canal Raciocínios Espíritas, meu amigo Flávio. Venho aqui trazer mais um questionamento em vídeo, né? Mais um questionamento em vídeo para ser esclarecido ou tentar ser esclarecido no bloco Raciocínios Rápidos, né? Normalmente é nosso amigo Flávio que responde os questionamentos. E esse questionamento foi baseado em uma reflexão, né? Uma reflexão meio fora do comum, eu admito. É uma reflexão um pouco excêntrica, mas é uma coisa que ficou aqui matutando na minha cabeça durante a semana toda. Então eu resolvi jogar aqui para meu amigo Flávio, para o pessoal aí do canal. É sobre a questão do suicida. Bom, o suicida, segundo os relatos que a gente, né, já lê na obra espírita, em Céu e Inferno, né, que tem lá uma parte específica para o suicida, as diversas obras mediúnicas de cunho doutrinário sério, né? Memória de um Suicida e tudo mais. E que demonstra que a pessoa que comete o suicídio, o espírito, tem uma das dificuldades, é nessa específica que eu estou focando, tem outras, claro, mas uma das é essa, é que ele continua preso ao corpo. Que é algo que se fala muito daquela pessoa que desencarna e não consegue se afastar do corpo, né? Sente ainda as sensações físicas, inclusive quando é sepultado, chega até, segundo relatos que tem até no próprio Céu e Inferno, que sente os vermes, né, corroendo o corpo, né? Porque aí se diz, porque é um indivíduo, né, uma pessoa, seja homem ou mulher, que não cultivou questões espirituais no seu íntimo, que só viveu a vida como se ela fosse só matéria, e aí tem essa dificuldade na hora de desencarnar, porque a maior dificuldade para desatar os laços que prendem o corpo ao espírito, né? Usando a linguagem bem kardeciana, tem essa questão do apego, né? Basicamente falando, esse apego à matéria. Mas, assim, teoricamente, pelo menos nessa minha reflexão, o suicida não teria esse apego, porque ele não quer saber da vida. Então, se ele se mata, é porque ele não é apegado à vida. Olha só, ele se matou. Ele falou, o indivíduo, pode ser homem ou mulher, se matou. É porque não está apegado à vida. A vida não lhe interessa. Seja por qualquer motivo que for. Seja por desespero, tristeza, decepção. O motivo eu não quero discutir. Mas ele está querendo se livrar da vida. Quer deixar de existir. Então, não há um apego à vida. E eu nessa reflexão, consequentemente, não haveria um apego ao corpo, já que é o corpo vivo, né, que representa a vida. Então aí é que está a dúvida, por que especificamente suicida também fica presa ao corpo, como em outros casos de pessoas que desencarnam por não via suicida, né, e fica presa ao corpo, porque a questão, todas as questões que existem sempre remete ao apego à matéria. Mas o suicida, como eu disse aqui, teoricamente não tem esse apego, porque ele não tem nenhum apego à vida. Então ele quer se livrar da vida, quer se livrar do corpo, quer se livrar das dores. Mas mesmo assim, quando ele desencarna via suicídio, ele continua atado, atado ao corpo físico. E parece que as sensações são mais sofridas ainda do que com a morte natural, né? A questão do suicídio. Então é essa minha reflexão, meu amigo Flávio, né? Por que seria essa? Eu sei, gente, isso é uma questão meio louca, eu concordo, eu pensei 2, 3 vezes antes de perguntar isso, mas depois eu pensei, o espiritismo, estudar espiritismo, é debater algumas questões meio loucas mesmo, né, que estão fora do senso comum, faz parte, né? Então eu resolvi jogar, né, para Flávio tentar esclarecer, ou quem sabe complicar ainda mais, né, Flávio? Quem sabe em vez de esclarecer, você complique ainda mais, né? Mas tente aí, né? Então, por que o suicida, já que ele não quer saber da vida, já que teoricamente não deveria estar apegado ao corpo, mesmo depois que desencarna, né? Pelo suicídio, continua apegado ao corpo, continua sentindo as sensações do corpo, o sofrimento do corpo, inclusive, né? Por via do sepultamento, vamos dizer assim, ou quem sabe até se for cremado, não sei, né? Há muitos debates sobre isso, eu não quero entrar nisso agora, né? Então é só. Então um grande abraço aí, meu amigo Flávio, um grande abraço às pessoas que seguem o canal. Obrigado! Isso é o que dá a gente ter um amigo da área de filosofia. Porque na filosofia o indivíduo sai um pouco da caixinha, né, da caixinha na qual a gente está, quase sempre sem raciocinar,
e questiona até padrões fundamentais, verdades aceitas, inquestionáveis. Essas perguntas nos fazem aprofundar ainda mais o entendimento da obra espírita, nos faz estudar de maneira mais acurada, mais efetiva, a fim de que a gente possa, inclusive, consolidar entendimentos e até aprofundar, desdobrar ensinamentos. Uma vez que a doutrina espírita, não sendo uma doutrina dogmática, não possui pontos sobre os quais não se possa questionar, não se possa refletir, não há aquele dogma teológico diante do qual a gente não possa questionar, criticar, avaliar. Os princípios fundamentais da doutrina espírita, sendo uma doutrina eminentemente filosófica, são princípios aceitos pela coerência e pela lógica, mas em qualquer momento a gente pode refletir sobre eles, questioná-los, até criticá-los, se for o caso, e apresentar, se for o caso, uma alternativa melhor. São essas coisas que fazem os princípios doutrinários serem fortes. Allan Kardec chega a dizer em O Livro dos Espíritos que a doutrina espírita é forte pela força das suas ideias, isto é, pela sua dimensão filosófica. Então eu agradeço profundamente ao amigo Ricardo Dib por uma questão como essa, porque me faz revisar pontos que eu talvez nunca revisaria se não fosse uma provocação como essa. E eu tive cuidado, e temos que ter humildade, de voltar aos textos doutrinários em cima de uma provocação como essa, para inclusive analisá-los, revisá-los. A mim me parece que a questão reside justamente no conceito de apego que a doutrina espírita traz. E aqui está o ponto interessante dessa pergunta suscitada por nosso amigo Ricardo Dib. Porque o apego que a doutrina espírita oferece é uma manifestação muito mais complexa do que nós imaginamos e, por sua vez, por consequência, o desapego que a doutrina espírita confere e preconiza está para além desse desvencilhamento das coisas, dessa liberação das coisas. Se trata de uma postura e de um repertório comportamental muito mais sofisticado do que nós imaginamos a priori. Ao ler os textos da codificação a respeito do desapego, especialmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, nós chegamos à seguinte conclusão, que o desapego que a doutrina espírita produz e recomenda é muito mais uma superação da matéria do que necessariamente um desvencilhamento da matéria. Porque eu posso me desvencilhar da matéria sem superar. O espírito, ao reencarnar, ele mergulha na matéria para superar a matéria, para transcender a experiência material e não necessariamente para fugir dela, se liberar dela, porque o fato de eu fugir da matéria não quer dizer que da matéria eu me desvencilhei ou da matéria eu me desapeguei, me despojei. Esse talvez seja o segredo dessa questão bastante interessante, bastante engenhosa que o nosso amigo Dib aqui formulou. Vou dar um exemplo. Imagine, por exemplo, um mendigo que a gente vai, por exemplo, ajudá-lo com uma doação, com uma modesta oferta material e ele às vezes recusa de maneira grosseira. Quantas vezes a gente já viu isso? Recusa de maneira grosseira, nos trata de uma forma agressiva, ofensiva, de uma maneira arrogante e recusa inclusive a doação que a gente está dando. Ora bem, as motivações por aquela recusa, por estar não aceitando a doação material que a gente está dando, é necessariamente desapego? Não, às vezes é um profundo apego, graças a uma revolta profunda da não posse que ele tem, ele não aceita aquela cota de doação por causa de um apego profundo, porque no fundo ele quer muito mais. Isto é, pela não aceitação de estar naquela condição, ele não aceita e se rebela diante da situação do ensejo quando lhe é ofertado uma doação material modesta, porque no fundo ele quer muito mais. E por querer muito mais, e por desejar ambicionar muito mais e por não se satisfazer com aquela doação modesta, ele recusa a oferta. Esse é um exemplo básico para a gente entender que aquela recusa não é desapego. Pelo contrário, é motivada por um apego profundo a muito mais, a ponto de ele não aceitar aquela oferta. Vamos a outro exemplo. Imaginemos, por exemplo, um bando de meninos brincando de bola. E um menino não aceita, por exemplo, perder o jogo. Em vez de ficar, atitude de desapego,
ficar e na esportiva continuar brincando. Afinal, ao brincar, ali já está o divertimento, inclusive a experiência de ser derrotado, de perder o jogo. Ele prefere sair do jogo e aparentemente renunciar, ou seja, abrir mão do jogo, não querer mais jogar diante da situação de perder. Aquele menino está desapegado do futebol? Muito pelo contrário, por um profundo apego à vitória, porque quer vencer de qualquer jeito e não quer ser derrotado, ele prefere não jogar a continuar perdendo, por exemplo, por causa do apego profundo que ele tem àquele tipo de experiência, porque o desapego seria ele superar a frustração da derrota e continuar jogando. Da mesma forma acontece com o indivíduo no mundo físico. O fato dele destruir, exterminar o corpo material não simboliza um desapego à vida física, às vezes um apego profundo, a ponto de ele não satisfazer-se, de ele se revoltar justamente por uma perda, e em vez de ficar no mundo físico, que seria a forma de superar e desapegar daquela situação, ele prefere até sair da vida física, se evadir do mundo físico em função de um apego profundo de algo que ele não conseguiu e ele se revolta e não se satisfaz em não ter. Há casos, por exemplo, e tem um caso que eu conheci de uma menina, por exemplo, ela era modelo e cuja aparência física já não estava com a mesma forma, ela engordou um pouco e não estava conseguindo emagrecer, ela mudou um pouco a aparência física por conta de algumas cirurgias e não ficou satisfeita, e ela, mais tarde, optou pelo suicídio. Ora bem, o suicídio com essa motivação seria um desapego da vida física, porque a motivação dela era a não satisfação justamente da beleza física que ela acha que não tinha mais. Era modelo, era uma menina bonita, mas por conta de um apego profundo a uma beleza que ela acha que não tinha mais, por conta de ter mudado um pouco a aparência física, ela preferiu o suicídio. Esse suicídio, portanto, é desapego da vida física ou, no fundo, há um apego profundo à experiência material, a ponto de ela não aceitar mais a aparência que ela tinha, desejando uma beleza física que ela não tinha mais ou que ela achava que não tinha mais. Alguém que opta pelo suicídio, e eu conheço um caso, opta pelo suicídio em função de uma falência material. Então, graças à falência material, o indivíduo optou pelo suicídio. O suicídio é um ato de desapego ou, no fundo, em função de um grande apego à posse material que ele perdeu e a frustração de não ter mais, ele optou pelo suicídio. Esse raciocínio de que o suicida é desapegado e por isso optou pelo suicídio, levado às últimas consequências, faria com que a gente pensasse que também, se eu tenho apego aos meus familiares, se eu tenho apego aos entes queridos, se eu sofro muito com o apego aos laços de família que eu tenho, a solução seria assassiná-los e encaminhá-los ao mundo espiritual para eu me desapegar deles. Olha a que ponto chega esse raciocínio. Quanta gente me diz que sofre pelo apego aos entes queridos, que só de pensar na morte de um ente querido fica atormentado e deprime. Pensar no afastamento de um ente querido. A solução seria matar, então, os entes queridos para que a pessoa pudesse treinar esse desapego e, aliás, encaminhar esses entes queridos à vida espiritual? A gente optaria por assassinar os nossos entes mais caros, primeiro para acelerar a ida deles para o mundo espiritual e depois para treinar o nosso desapego. O desapego que a doutrina espírita oferece e recomenda é uma experiência de superação da matéria. E se eu vivo uma experiência da matéria na qual eu preciso destruir, agredir, lesar, no fundo eu não superei. No fundo eu quero, na verdade, fugir da experiência material através de uma ação lesiva. Seja no homicídio, por exemplo, quando em vez de eu superar a experiência com o outro na relação com o outro, eu prefiro assassiná-lo, eu prefiro exterminar a vida física dele, e que na verdade demonstra não um desapego à vida, mas uma atitude de, ao lesionar a vida, ao destruir a vida, eu estou dando mostras de que eu não consegui superar, por exemplo, a experiência com outro. No caso de uma relação difícil, então eu mato a outra pessoa, eu não consegui superá-la. Então eu não consegui me desapegar daquela experiência. Porque no fundo eu resolvi destruir porque eu não consegui, na verdade, transcender. Então eu prefiro destruir. Assim é na vida física do outro, assim é na nossa própria vida física. Kardec chega a dizer que o espírito, quando ele se identifica com a vida espiritual,
ele passa a não se magoar tanto com as experiências terrenas. Ele não valoriza mais as pequenas alfinetadas da vida material. Ele não mais dá importância demasiada aos pequenos reveses do caminho, aos pequenos obstáculos. E isso é um sintoma do desapego. O desapego é eu conseguir lidar com a experiência física sem me afetar por ela, ou seja, transcendê-la, superá-la. Do contrário, eu não tenho desapego, porque se desapegar fosse apenas se colocar à distância, o indivíduo que não tivesse, por exemplo, nenhuma posse seria desapegado. E quantos indivíduos que estão sem posse são apegados? Do contrário, o espírito não precisaria reencarnar, ficava no mundo espiritual desapegado. E quantos espíritos que ficam no mundo espiritual até mesmo desapegados, mas quando mergulham na carne, liberam as tendências do apego à carne ou do apego à matéria. Então o desapego na doutrina espírita é viver a experiência material para superá-la. Do contrário, eu me distancio dela, o que não implica necessariamente um desapego, às vezes uma dificuldade justamente nessa transcendência.